pessoal, aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área e hoje vou responder 5 questõezinhas voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Antes a gente vinha fazendo 10 questões, agora eu vou ficar gravando vídeos com 5 questões, mas a gente aumenta a frequência de publicação, beleza? Então vamos agora para a nossa aula de número 8 e vamos com tudo. Agora, pessoal, vamos resolver a primeira questão. Vamos ler aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: observe a sequência abaixo. Jesus, 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 né? Várias vezes. A letra que ocupará a 61ª posição será... Olha aí, pessoal, vamos analisar essa questão. Ele te dá essa palavra Jesus aqui, ó, várias vezes, né? Eu tenho a letra na primeira posição, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Ele quer saber qual letra ocupa a posição 61. Veja o seguinte, no nome Jesus eu tenho quantas letras? Eu tenho exatamente 5 letras, não é verdade? E aí eu vou ficar indo de 5 em 5. Beleza. Então eu estou formando blocos de 5, né? Vou fazer mais um aqui, ó. Blocos de 5 letras. Certo. Então eu quero saber qual a posição. Não é exatamente a posição 61? Então eu quero saber quantos blocos desses completos, né? Com o nome Jesus completinho, cabe dentro de 61, né? Porque eu não quero saber qual a letra que ocupa essa posição. Então eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Vou pegar o 61 e dividir por 5. Né? Quanto é 6 dividido por 5? Dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 6 menos 5 dá 1. Desce esse outro 1 aqui, ó. Certo? 11 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 vezes 5 dá 10. Beleza. 11 menos 10 dá exatamente 1. Então, essa parte aqui, ó, que é o resto, é ele que vai definir qual a letra que ocupa essa posição. Por quê? Vamos analisar agora aqui, ó. Eu tenho, quando eu peguei o 61 e dividi por 5, eu quero saber quantos blocos completos com o nome Jesus cabem dentro do 61. Quantos cabem? Exatamente 12. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o bloco de número 12. Vamos supor que esse aqui, ó, é o bloco de número 12. Ou seja, eu tenho meu primeiro bloco, meu segundo bloco, meu terceiro bloco, quarto, quinto, até o bloco de 12. Quando eu tenho 12 blocos com o nome Jesus, né? Eu vou ter quantas letras? Né? Eu vou ter, aliás, quantas letras não? Eu vou ter o nome Jesus completo 12 vezes. O que significa esse resto? Esse resto é porque eu não completei um bloco desse. Então, como é que ficou esse resto 1? Que eu tenho que colocar exatamente mais uma letra, que seria exatamente o J. Se o resto fosse 2, então seria 2 letras, certo? Então, seria essa a posição. Se o resto fosse 3, seria quem? Seria o S. E assim por diante. O resto fosse 4, seria o U, certo? Se o resto fosse 5, já não pode ser 5. Por quê? Porque eu estou dividindo por 5. Então, seria uma divisão completa. Aí seria exatamente o S. Beleza? Então, uma questãozinha tranquila. Foi uma questão da banca, certo? Qual a letra que ocupa exatamente aí a posição de número 61? Ó, quando eu pego 61 e divido por 5, é exatamente a letra J. Beleza? Então, J é a letra que ocupa a posição de número 61. Vamos para a próxima questão. Vamos agora, pessoal, responder a questão de número 2. Vamos ler aqui o enunciado. Temos no enunciado o seguinte: os cartões abaixo seguem uma sequência lógica. Logo, o valor que pode ser colocado no último cartão é... Olha aí, pessoal, a nossa sequência, né? Ele mistura letras e números. Bem, então, provavelmente eu tenho uma relação entre eles. A primeira relação que a gente procura, né, se fosse assim algo mais óbvio, seria exatamente a sequência do alfabeto, né? Ó, você tem o A, B, C, D, E, F, G, H, H. O A seria exatamente o 1, o B seria o 2, o C seria o 3. Essa seria logo a primeira coisa que a gente ia testar. Mas será que bate? O A é 1, beleza. O B é 2, o B é 2, beleza. O C é 3? Não, o C é 4, certo? Então eu tenho aí o quê? Eu não tenho esse padrão, né? Como eu falei, essas questões de sequência lógica, a gente tem um padrão e tem que descobrir aí, né? Rachar a cuca e tentar ver o que acontece aí. Beleza. Olha aqui, o que eu vi foi o seguinte. Pessoal, no alfabeto, a gente tem consoantes e vogais. Olha minhas vogais. As vogais, eu vou circular aqui só as vogais, certo?
Beleza. As vogais aí, o A e o E, só. Quem é que está junto do A e do E? Quem está junto do A é o número 1. Quem está junto do E é o número 3. Beleza? Será que tem alguma relação isso aí? Já já a gente vê. Vamos analisar agora outra coisa. Eu analisei as vogais, vamos analisar agora as nossas consoantes. As consoantes B, C e o D. Não vou analisar o F, né, porque o F não está completo. O B está relacionado aqui com 2, o C com 4 e o D com 6. Beleza. O que eu posso perceber aí? O que está bem óbvio para mim? As vogais estão ligadas com dois números, 1 e 3. E as consoantes com 2, 4 e 6. Será que eu consigo distinguir esses números que estão com as vogais e as consoantes? Sim, porque o 1 e o 3 são números ímpares. E o 2, o 4 e o 6 são pares. Então o que eu percebi? Que os números ímpares estão exatamente com as vogais. E os números pares estão com as minhas consoantes. F é uma vogal ou uma consoante? F é uma consoante. Se F é uma consoante, então ele tem que vir acompanhado de um número par. Quem é o próximo número par depois de 6? Seria o 8. Então, esse seria o próximo termo da minha sequência. Beleza? E aí você pode continuar seguindo esse padrão. E aí sua sequência vai adiante. Beleza, pessoal? Então, ó, matamos mais uma questão. Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos resolver agora a questão de número 3. Vamos ler aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: uma pesquisa foi feita com todos os habitantes de uma cidade para verificar as doenças que mais contaminou a população naquele ano. O resultado foi divulgado na tabela abaixo. Aí ele te dá uma tabela com a quantidade de pessoas contaminadas de dengue, zika e chikungunya, aí dá umas interseções e ele afirma o seguinte: observando a tabela do resultado da pesquisa, logo o número total de habitantes dessa cidade é... Olha aí, pessoal, questãozinha, né? Veja que algumas coisas, né, a gente já viu, vai se repetir aqui. A gente vai ficar praticando mais questões desse tipo, porcentagem e outros assuntos, porque a gente já vai evoluindo mais, quanto mais aulas, algumas questões a gente vai ficar batendo na mesma tecla e vai entrar automaticamente na cabeça de vocês quando chegar lá no dia da prova. Acabou, bem rapidinho, beleza? Então aqui a gente já fez questões desse modelo, certo? Onde a gente tem o quê? Que preencher exatamente aqui, ó, as interseções, começa da interseção dos 3, depois a interseção 2A2 e depois somente dengue, somente zika e somente chikungunya. E aí a gente soma tudo e acha quem é a quantidade de pessoas contaminadas, beleza? Então vamos lá. Olha aqui. Ele diz que dengue, zika e chikungunya, né? Porque a gente começa da interseção dos 3. Interseção dos 3 é exatamente aqui, ó. Dengue, zika e chikungunya tem 250 pessoas, beleza? Tá aqui, ó, 250. Aí ele diz o seguinte: dengue e zika tem 480. Ó, dengue e zika tem 480. Dengue e zika não é exatamente essa parte, ó. Aqui, ó. Não é exatamente isso daqui, certo? 480. Mas eu não já coloquei 250? Então eu tenho que ter cuidado. Eu não posso chegar e colocar aqui, ó, 480. Porque se eu fosse somar isso aqui com isso, ia dar mais do que 480, ia ficar o quê? Errado, né, pessoal? Então, temos que ter cuidado só com isso daí. Se tem 480 com dengue e zika, e eu já tenho 250, para eu saber quanto eu tenho que colocar ali, é só eu fazer isso aqui, ó. 480 menos 250. Beleza? Aqui dá 0, 8 menos 5 dá 3, e aqui dá 230, beleza? Então aqui eu tenho 230. Ok. Vamos para a próxima informação. Dengue e chikungunya tem 480, né? Dengue e chikungunya tem 480, bem aqui, ó. Né, ó, dengue e chikungunya tem 480. Lembrando, já tenho 250, né? Faço a mesma coisa. 480 não, 420, né? 420. Aí tiro os 250 que já tem para saber quanto falta colocar. 0, né? Se é 2 menos 5 não pode, pede emprestado. Aí fica 12 menos 5, né? Que dá 7. Então aqui dá 170. Ok. E assim por diante, né, pessoal?
Agora, Zika e chikungunya tem quantos? 350, que ele diz. Mas eu não já tenho 250? Não, ó, aqui é mais fácil fazer. Se são 350, 250 mais 100 dá exatamente os 350, que ele fala aí, de Zika e chikungunya. Beleza? Então veja que a gente começa da interseção dos três, depois a interseção 2 a 2, e agora a gente vai analisar cada um separadamente. Quantas pessoas têm dengue? 800, que ele diz, né? 800 tem dengue. Aqui nosso rascunho, vou apagar. Se 800 pessoas têm dengue, é exatamente esse círculo todinho aqui o da dengue. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o que eu já tenho e vou complementar os 800. Quanto que eu tenho aqui? 230, 250, 170, certo? 0, 3 mais 5, 8, 8 mais 7, 15. 1 mais 2, 3, 3 com 2, 5, com 1, 6, né? 650. Então aqui, ó, dentro do círculo da dengue, eu já tenho com esses 3, 650. Falta quantos para 800? Exatamente isso. 150, né? Por quê? Porque 150 mais 650 dá exatamente os 800 que tem dengue. Vou fazer a mesma coisa para os demais. Zika tem quantos? 750. Então vou somar esses três aqui, né? Ó, que é 230, 250 e o 100. 0, 3 mais 5 dá 8, aqui dá 5, né? Então, Zika tem quantos? 750, mas eu não já tenho 580, então você faz 750 menos 580. Vamos realizar essa subtração. 0, 5 menos 8 não pode, pede emprestado, e aqui fica 15. 15 menos 8 dá quanto? 7, né? E 6 menos 5 dá 1. Então, eu tenho 170 aqui de Zika. Beleza. E por fim a chikungunya. A chikungunya são quantos? Chikungunya são 600. Beleza? Então vou somar o que eu já tenho aqui, que é de 170, 250 e 100. Some isso tudo. 0, 5 mais 7 dá 12, vai 1. 1 mais 1, 2, com 2, 4, 1, 5. 520, né? Já tenho 520. E quantas pessoas tem chikungunya? 600. 520 para chegar até os 600, faltam 80. Beleza? Então, ó, tá aí, ó. Montei todo o meu diagrama. Vou apagar esse rascunho aqui agora, né? Foram só as contas. E agora a gente vai analisar o que a questão quer. O que a questão pede? Quantas pessoas há nessa cidade? Quantidade de pessoas é exatamente esse total, né? Que ele diz que são as pessoas que foram contaminadas. Beleza. Então, se eu somar tudo isso daí, eu vou ter exatamente a quantidade de pessoas. Então, vamos somar aqui, ó. Vamos ver se já dá para fazer algumas contas mais rápidas, certo? De cabeça, né? Para a gente ganhar tempo. Como que eu faria na hora de uma prova lá? 150 mais 250 dá quanto, pessoal? Dá 400, né? Dá para fazer essa conta rápido. 400 mais 100 dá quanto? 500, né? 500 mais 230 dá 730, né? 730. Aí pra gente não se perder, vou guardar aqui, ó, 730. E aí sobraram só 170, 170 e 80. Então soma aqui, ó, 170, 170 e o 80. Beleza? Aqui fica mais fácil, ó. 0, 3 mais 7, 10. 10 mais 7 é 17. 17 mais 8 dá 25. Beleza? Sobe 2. 2 mais 7, 9. Com 1, 10. Com outro 1 dá 11. Então, quanto que deu o total? O total foi de 1.150 habitantes. Certo? Então, veja, pessoal, a gente até já fez questões que o raciocínio era o mesmo, só que aqui a única diferença foram as contas, né? Que eu acho que essa foi um pouquinho mais trabalhosa, mas é bom que a gente treine um pouquinho nosso raciocínio de contas e tenta fazer algum tipo de conta rápido, certo? Mas também não é uma conta tão complicada, certo? Então finalizamos mais uma questão, vamos para a questão de número 4. Vamos agora, pessoal, resolver a questão de número 4. Vamos ler aqui o enunciado.
No enunciado temos o seguinte: qual o termo que ocupa a posição 23 na sequência? Aí ele te dá uma sequência de 5 números formadas por 1, 4, 9, 16 e 25. Né? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Ele te dá essa sequência, que te dá até a posição de número 5, que é o 25, e ele te pergunta qual número ocupa a posição de número 23. Qual o padrão dessa sequência? Como que eu vi? Eu vi da seguinte forma. O 1, tu concorda que o 1 é 1 ao quadrado, sim ou não? Né? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Beleza. O 4, ele é 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. E o 9? O 9, de maneira análoga, ele é 3 ao quadrado. Porque 3 vezes 3 dá 9. O 16 é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. E por fim, o 25 é 5 ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25. Então, qual o padrão dessa sequência? O padrão dessa sequência é que ela é formada por números, né? Na ordem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, elevado ao quadrado. Né? Olha aqui, ó, o termo que está na posição de número 3, ele é 3 ao quadrado. O termo que está na posição de número 2 é 2 ao quadrado. E assim por diante. Então, como ele quer o termo da posição 23, esse termo aqui, que eu não sei quem é, vou chamar de x, ele vai ser quem? 23 ao quadrado. Né? O que eu percebi aí, o padrão dessa sequência, que ela é formada pelos números elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. E esse termo aqui é exatamente a posição do número. Então ele quer a posição de número 23, vai ser 23 ao quadrado, que é 23 vezes 23. Certo? Quando eu vou fazer essa conta, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4. Beleza. 9, 6 mais 6 dá 12, sobe 1. 1 mais 4 dá 5. Então, qual o número que ocupa essa posição aqui? Esse x aqui será qual número? O número que está na posição 23. Seria exatamente o 529. Beleza, pessoal? Olha aí, ó, finalizamos mais uma questão. Só ver esse padrãozinho de sequência. Quando achou o padrão, acabou. Essa questão de sequência lógica é desse jeito, certo? Matou, acabou, vai para a próxima questão, certo? Vamos agora fazer a questão de número 5. Pessoal, vamos agora resolver a nossa última questão, a questão de número 5. Vamos ler o enunciado. No enunciado temos o seguinte: um certo produto aumentou 20%, depois obteve mais outro aumento de 10%, e ao final reduziu 25%. O que aconteceu com o preço final do produto? Olha aí, pessoal, uma questão, ela te dá aí aumentos e descontos, né? Sucessivamente. Então, no início, o que aconteceu? O produto ele aumentou 20%. Depois, o que aconteceu? Ele aumentou mais 10%, não foi? Que ele disse? E no final, o que aconteceu? Que ele reduziu alguma coisa. Que ele reduziu 25%. Então, aconteceram 3 coisas aí que eu tenho que analisar. Aí a questão de pergunta: o que aconteceu com o preço final do produto? Será que ele aumentou ou ele diminuiu? Vamos pensar. Vamos para o lado óbvio, né? O lado óbvio que a gente inclusive já falou que nesse caso aqui é errado. Se ele aumentou 20%, com 10% ficou com 30%. 30% menos 25%, porque ele perdeu 25% no final, então ficou 5%, acabou. Então, mais 5%. Será que é essa a resposta? Tem aí a resposta? Aumentou 5%? Tem, o item C. Mas será que é ela? Não, não é não, né, pessoal? A gente viu que esse tipo de questão, quando eu jogo 20% é em cima de um número. Quando eu jogo 10% também é em cima de um número. 25% é em cima de outro número. Então, como são de números diferentes, eu não posso fazer isso daqui não, certo? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Então, vou fazer essa questão de 2 maneiras, certo? Vou até separar aqui no quadro. A primeira maneira que a gente já viu, pessoal, é o seguinte: eu posso fazer o quê? Quando ele nem fala do valor do produto, ele só fala que aumentou e diminuiu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso supor um valor, não posso? Se eu posso supor um valor, é isso que eu vou fazer. Bem,
Se o meu produto, na primeira vez, ele aumentou 20%, eu vou supor que o preço dele é igual a 100. Você pode supor o valor que você quiser, né? Nas questões a gente já viu que a gente sempre supõe 100 porque fica mais fácil de fazer essas contas. Então, na primeira situação, né? Primeiro, vamos lá, o que aconteceu? Ele aumentou 20%. Se ele era 100, ele ficou quanto? Ele foi para 120. Você concorda? Porque 20% de 100 é quanto? Não é 20, né? Então ele foi para 120. Facinho, ó, tá vendo? Se a gente escolher o número certo, a gente faz rápido. Na segunda situação. Na segunda situação, o preço aumentou 10%, né? Então, só que agora 10% de 100, não, é 10% do valor que ele está agora no momento, né? Quanto é 10% de 120? Pessoal, 10% de 120 é 12, certo? São umas porcentagens rápidas essa daqui, certo? 10% de 120 é 12, mas se você tiver dúvida, você vem para cá, ó. 10% de quem? De 120, certo? Corta, 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 corta. Aí, ó, 12, só sobrou 12, beleza? Então, para quanto foi agora o preço do produto? Se ele era 120 e ele aumentou 12, né? Que 10% de 120 é 12, ele foi para quanto? Ele foi exatamente para 132, beleza? Ok. E no final o que aconteceu? No final ele reduziu 25%. Só que é 25% de quanto? De 132, certo? Vamos lá. 3. 25% de quanto? De 132. Pessoal, para não ficar fazendo muita conta chata, né? Dá para simplificar aqui o 25 com 100. 25 com 100, se eu simplificar, é a mesma coisa que o quê? Que 1/4, certo? Então fica 1/4 de 132. E aí você faz essa conta. Quanto é 132 dividido por 4? Vamos aqui rapidinho. 132 por 4, 13 por 4 dá quanto? Dá exatamente 3, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Beleza? 13 menos 12 dá 1, desce o 2. E aqui vai ficar quanto? 12 por 4 dá 3. Beleza? Então, 12%, 12 não, 25% de 132 deu quanto? Deu, colocar aqui, ó, 25% de 132 foi igual a 33. Beleza? Pronto. Então, o que acontece? Quanto era o preço do produto? Não era 132? Aí o que aconteceu? Ele reduziu 25%. Se ele reduziu 25%, ele reduziu quanto? 33, não é? Ele era 132. 132 menos 33, ele foi para quanto agora o preço do produto? O preço do produto foi para 99, não é verdade? Por quê? Se ele era 132 e perdeu 133, reduziu, né? Reduziu 25%, então ele foi para 99. Só fazer essa conta aqui, ó. 132 menos 33 dá 99. Então, com relação ao preço original, né, lá no início, o que aconteceu? Era 100, foi para 99. Ele aumentou ou ele reduziu? Ele reduziu, não reduziu? E ele reduziu quanto? Se ele era 100 e foi para 99, ele reduziu 1%, né? Então a resposta é que ele reduziu 1%, porque era 100 e foi para 99. Beleza. Esse é um método que a gente pode fazer, supor um valor e chegar ali e fazer as contas. Tem outro método para eu fazer isso daí? Tem também, que é como eu faria, certo? Vamos ver aqui. O preço do produto, certo? É um valor aí de... aliás, preço do produto não, nem vou supor valor. Pessoal, ele aumentou 20, eu vou analisar situações duas a duas, certo? Primeiro eu vou analisar o que aconteceu de início, 1 com a situação 2. Vou separar aqui, ó. 20% é a primeira situação. A segunda situação, 10%. Segunda. E a terceira situação, terceira é negativa, né? Menos 25%. Menos 25%. Como é isso daqui, pessoal? Terceira situação. Eu vou analisar situação em pares. Então, tenho que analisar na ordem que aconteceu. Vou analisar 1 com a 2, beleza? 1 com a 2. Como é que eu analiso dois aumentos sucessivos, sem supor um valor de uma forma mais rápida? Eu analiso da seguinte maneira. Primeiro eu somo as porcentagens, 20
mais 10. Por que que eu somo? Porque elas estão aqui somando, né? Dá igual a quanto? 30. Eu já fiz isso em algumas das aulas. Você que acompanhou todas as aulas, você pode ver que esse bizu também eu já falei. Por isso eu sigo um pouquinho mais rápido aqui. Bem, eu somo as duas, só que não é simplesmente só somar, porque se fosse só somar, eu já vi que não dá certo, né? Além disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 20% com 10%. Mas quando eu multiplico, eu volto aqui, ó, uma casa. Então o que era 20 passa a ser 2. E o que era 10 passa a ser quanto? 1. Certo? Então o que aconteceu com ele? 2 vezes 1 dá 2. E aí aqui, ó, sinal de mais, né? Porque é tudo mais. Soma. Dá quanto isso daqui? 32. Juntando a situação 1 com a 2, o que aconteceu? O produto aumentou 32%. Agora compara com o outro lado. A situação 1 com a 2, o que aconteceu? O produto foi para 132. Não foi? Não aumentou 32%? Olha como dessa maneira eu faço bem mais rápido, pessoal. Certo? E agora faltou combinar com a terceira situação. Então eu tenho a situação atual, que é de 32%, né? Ó. A situação atual, que é de 32%. Ele aumentou 32%. Ó, aumentou 32%. E vou combinar com a última, que é o quê? Reduziu 25%. Reduziu é negativo, ó. 25%. Certo? E aí quanto é que dá essa conta aqui? Dá 7, né? Isso, dá 7. Beleza. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que multiplicar as porcentagens. Só que o que eu te falei quando você multiplicar as porcentagens é o quê? Que você volta uma casa para cada número. Então, 32 vai ser quanto? 3,2. Certo? Vezes quanto? O 25 vai ser quanto? 2,5. Pronto. Aí você multiplica 3,2 com menos 2,5. Vamos aqui para o rascunho. 3,2 com 2,5. Essa conta aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. 5 vezes 3 dá 15, com 1 dá 16. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Somando esse aqui dá 0. 6 com 4 dá 10. Sobe 1 aqui, né? Ó. 6 com 1 dá 7. Com o outro 1 dá 8. Uma casa aqui e outra casa desse outro número são duas casas. Uma, duas. Então, com a resposta aqui, ó, menos 8. Por que é menos 8, pessoal? Ó, vai apagar, certo? Por que é menos 8? Porque eu tenho mais com menos. Mais com menos é menos. Quanto é 7 menos 8? 7 menos 8 é menos 1%. Certo? É o que aconteceu. Pronto. Analisei todas as situações? Analisei. O que aconteceu com o produto? Sinal de menos significa que ele reduziu. Reduziu quanto? 1%. Beleza? Acabou. Aí você escolhe qual método é mais rápido. Se é esse ou se você prefere usar esse daqui. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Finalizamos aqui a nossa lista de número 8, né? Nossa aula de número 8. Como eu falei, agora eu vou fazer de 5 em 5 questões, mas eu vou aumentar a frequência de publicação e vamos para a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Se inscrevam no canal, dê o like e vamos com tudo.